Pronto. Olá, ouvinte das rádios Universitária 99.9 FM e Rádio Paulo Freire. E você que nos acompanha pelo YouTube ou no streaming na internet. Dor nas costas, nas articulações, cansaço físico e até mental são queixas comuns de quem faz movimentos repetitivos ao longo do dia. Em 2024, mais de 3,5 milhões de indivíduos receberam benefícios por incapacidade pelo Ministério da Previdência, e dentre os motivos estão esses que citei acima. Com o desconforto que a rotina de trabalho pode ocasionar, a área que pensa formas de organizar os ambientes e as interações entre as pessoas, as máquinas e os equipamentos tem ganhado cada vez mais espaço. Por isso, no Saúde é o tema de hoje, vamos conversar sobre saúde e ergonomia. Eu sou Beatriz Santana, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o tema sobre ergonomia, vamos conversar com a engenheira de segurança do trabalho e coordenadora do Comitê de Ergonomia da Universidade Federal de Pernambuco, Sandra Zarzá. Sandra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite para participar dessa edição. Eu agradeço o convite, é muito importante para a gente, né, estar divulgando as questões da ergonomia, porque é uma necessidade grande da universidade em termos de qualidade de vida. Então, eu que agradeço ter sido convidada para isso. Obrigada, Sandra, muito bem pontuado. Também convidamos para a conversa a professora do Departamento de Fisioterapia, integrante do Comitê de Ergonomia daqui da UFPE, Cíntia Vasconcelos. Cíntia, também, muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer receber você aqui hoje. Muito obrigada também pelo convite. É um prazer poder conversar um pouco sobre ergonomia, né? Eu aqui na condição, né, de fisioterapeuta, é interessante porque me dá a responsabilidade de trazer um pouco da questão da interdisciplinaridade, se é necessária, é tão presente na ergonomia, que a gente vai poder falar um pouquinho, e poder estar junto com Sandra, né, nossa coordenadora enquanto comitê, onde a gente está tentando desenvolver um trabalho aqui junto da universidade. Acho que vai ser uma conversa bastante prazerosa. Perfeito, gente. Então, vamos começar contextualizando para o ouvinte, né, que talvez não conheça esse tema. Sandra, o que é ergonomia, né? Ergonomia, ela estuda a relação entre o trabalhador, chamar o trabalhador, o servidor, com a relação de trabalho dele, com o trabalho que ele faz, com aquilo que ele executa. Então, a gente faz um estudo, né, de uma forma geral, de uma forma mais sistêmica, sobre vários aspectos, sobre a condição daquele trabalhador e o que melhor pode ser feito. De uma forma simples, é você adaptar o trabalho ao servidor, ao trabalhador, estudando os métodos e o sistema dele, né, o trabalho dele. Pronto. Falando em trabalho, né, e adaptação, eu queria perguntar para a Cíntia, uma pergunta mais assim, direto ao ponto, né? Quais as profissões que precisam ter ergonomia aplicada? Tem alguma diferenciação? Existe uma que não precise, por exemplo? Não, eu acho que quando a gente fala sobre trabalho, a gente pensa em ocupação, é uma atividade, né? A gente pode, inclusive, talvez na definição, não é, Sandra? Não sei se você vai concordar comigo, até ampliar essa perspectiva do que seria ambiente de trabalho. Porque, veja, um escritor, por exemplo, ele, a depender de onde ele desenvolve a atividade dele enquanto escritor, ele vai ter um ambiente de trabalho X, uma cozinheira, um professor, né, um fisioterapeuta, você na condição, né, de uma futura radialista. Então, assim, em qualquer local onde a pessoa venha desenvolver a sua atividade laboral, e seja ela a mais diversa possível, seja no ambiente fechado, seja no ambiente aberto, por exemplo, a questão da ergonomia, já que ela é a ciência que vai trabalhar, é o melhor custo-benefício, vou usar essa palavra, em todas as dimensões, do ponto de vista biopsicossocial, que aquela profissão pode estar inserida, a ergonomia ela vai se aplicar. Então, enquanto eu estou aqui falando, eu me lembrei muito, por exemplo, um vendedor de praia. Como deve ser difícil estudar a ergonomia de um vendedor de praia, não é, Sandra?
Porque é diferente de um vendedor do mesmo sanduíche natural, que tem uma mega estrutura que faz com que o corpo dele, a mente dele, esteja menos sobrecarregada do que aquele da praia. Então, a gente pode dizer hoje, Beatriz, que na verdade é tudo, qualquer profissão, se pudesse ser feito um estudo ergonômico, seria maravilhoso, porque melhoraria a qualidade de vida desse trabalhador. Com certeza. Pode complementar, se eu puder, complementar com uma coisa, que o que Cíntia falou realmente é bastante importante. A ergonomia, ela tem uma abrangência muito grande. Ela, em tudo que você olha, em tudo que você procura ver na sua vida, de uma forma geral, você vai encontrar ela de uma maneira ou de outra. E se você pensar o trabalho como uma atividade útil, algo que você faz de útil, você encontra isso em tudo quanto é lugar. Você encontra no teu trabalho formal, você encontra na sua casa, você encontra na praia, você encontra em tudo. Então, a ergonomia também, ela não só se limita, vamos dizer assim, à área do trabalho, ela também se limita à questão do design. Então, se eu posso ter uma caneta que é ergonômica, porque é um estudo que é feito da parte da pega, da forma como você vai escrever. Então, é um universo, como a Cíntia colocou, muito grande e, basicamente, quase que em todos os aspectos da vida da gente, a gente pode utilizar essa ferramenta, né, que é uma ferramenta considerada uma ciência também, para um estudo que transforme todo aquele equipamento, tudo aquilo que a gente utiliza no dia a dia, também no trabalho, para a melhoria, principalmente da qualidade de vida da gente, né? Pois é, vocês disseram aqui o fato de ser um universo tão grande, né? Por sinal, a ergonomia se divide em 3 áreas principais, que é a física, a cognitiva e a organizacional. Eu queria perguntar para a Sandra, né, Sandra, como é que cada uma dessas 3 elas se diferenciam entre si? Esses são os 3 eixos clássicos, vamos dizer assim, da ergonomia, né? Onde a Bergo hoje comenta, a Bergo é a Associação Brasileira de Ergonomia, com a Associação Internacional também utiliza desses 3 eixos. Até o momento são esses 3, é o que a gente utiliza muito. A ergonomia física é aquela que eu acho que talvez seja mais visível, que entra logo, primeira coisa, o mobiliário, né? Porque você, quando trabalha em qualquer lugar, você vai usar uma mesa, você vai usar uma cadeira, você vai ter o computador, seu equipamento. Então, o primeiro momento que você pensa na ergonomia física é isso. Mas ela vai muito mais além. Ela também estuda a própria anatomia humana, né? E aí entra muita questão postural, né? Que Cíntia aí pode falar bem, já que ela é fisioterapeuta, né? E ela é a responsável por essa parte dentro do comitê. Entra também os projetos do posto de trabalho, porque o ideal é que você fizesse esse projeto antecipadamente, antes de você montar. O dimensionamento, como é que ele vai ser, onde é que você vai apertar os botões, saindo só da esfera da parte administrativa, onde você vai colocar o teu monitor, onde você vai, se a tua bancada ou se a tua estação de trabalho ela é adequada, né? A questão do layout, do espaço físico, que é uma coisa que a gente vê muito acontecer, que a universidade cresceu muito. Então, o espaço físico começou a se tornar um pouco menor. Então, a gente também faz esse trabalho, a parte do arranjo físico, como é que está se dando esse fluxo de trabalho em relação àquilo que está sendo feito. E aí vai diversas outras coisas, parte de iluminação, parte de conforto térmico, conforto acústico, por aí vai. Mas a ideia geral é essa questão, tá? A cognitiva são mais os processos mentais, questão de percepção, memória, raciocínio. Um exemplo simples é essa interação que a gente tem com o próprio computador. Um exemplo, foi a primeira vez que eu entrei aqui, então eu tive uma certa dificuldade de poder entrar e de a gente poder se conectar. Essa interação, a ergonomia cognitiva, ela estuda. Né? E é uma coisa que a gente tem constantemente, entre outras coisas, estresse, a tomada de decisão e por aí vai. Aí já entra a outra, que é a organizacional. Essa vê toda a tua organização como um todo. Então, ela relaciona o trabalhador, a organização, o ambiente, o teu processo de trabalho, a comunicação que se dá. Uma coisa que está até acontecendo muito, que a Projeto está desenvolvendo, que é o programa de gestão e desempenho, né, que já vem do Ministério da Gestão, né,
inovação, que é o teletrabalho, né, que está acontecendo de 50% e 50%. Então, houve uma adaptação da organização do trabalho de quem está entrando, né, do PGD, fazendo esses dois tipos, né, de processo de trabalho. Então, também ela faz esse estudo. Como é que vai ser o teletrabalho? Como é que você está estudando? Você está trabalhando em casa? Como é que você está fazendo? Como é que é o teu processo ali? Você está conseguindo adaptar? Quais são as suas necessidades? E quando você vai presencial, você já encontra um outro ambiente, uma outra forma de trabalhar, uma outra situação. Então, isso também é um estudo que se faz nessa questão organizacional. Uma coisa também que é interessante e que veio muito com a pandemia são as questões do psicossocial, que é muito em relação ao que está acontecendo, a questão de saúde mental, e é um foco muito grande da qualidade de vida. Esses riscos psicossociais, eles entraram dentro do eixo da parte organizacional. Então, toda a parte da saúde mental, tudo aquilo que impacta, né, no servidor, naquele trabalhador, em relação ao teu processo de trabalho, isso também é um estudo que é feito dentro dessa organização. Tá? Então, entra a cultura organizacional, a gestão da qualidade e por aí vai. Ou seja, é aquela visão macro da tua organização de trabalho e o trabalhador inserido nisso, como é que ele se encontra. Mais ou menos isso. Se me permite complementar, Beatriz. Com certeza. Pode complementar. Eu acho que quando a gente traz essa abrangência, e que Sandra também definiu, né, nesses 3 grandes eixos que você trouxe, do físico, do cognitivo e do organizacional, a gente percebe que estar preocupado do ponto de vista da ergonomia, em ter, por exemplo, um apoio de pés, ou quem vai trabalhar com computador, de ter uma altura adequada do monitor, é muito pouco. É muito pouco. Sim. Né? O grau de abrangência hoje ele é muito maior. Por sinal, multidimensional, Cíntia, né? Eu queria aproveitar e perguntar para tu, diante de todos esses conceitos que vocês trouxeram e aplicações da ergonomia, né? Quais as principais consequências, especificamente agora físicas, né? De não colocar a ergonomia, né, em prática. Tu pode desenvolver, por favor? Veja, quando a gente fala física, né? Eu vou ainda voltar para insistir um pouco para essa questão que a gente hoje chama de entender a saúde como algo multidimensional, tá certo? E multifatorial. Então, se eu ficar presa e achar que, por exemplo, uma das grandes preocupações eram as lesões musculoesqueléticas, a gente tinha os distúrbios, né, as DORTs, inclusive, antigamente a gente chamava de LER, né, as lesões esqueléticas que eram relacionadas ao trabalho, a gente começa a perceber que, por exemplo, essa dor que pode ser ocasionada, ela pode trazer impactos, por exemplo, do meu ponto de vista cognitivo. Isso pode estar interferindo diretamente na minha percepção sobre como o meu trabalho funciona, o quanto de grau de exigência que eu estou tendo, e impactar, inclusive, na minha questão organizacional, né? Em minha relação com os meus colegas de trabalho, e tudo isso pode estar sendo ocasionado pela dor que eu sinto por uma má postura da altura do meu monitor, sendo que muitas vezes nem eu, como usuário, eu não tenho essa percepção, sabe? Por sinal, então, assim, Cíntia, eu trouxe um dado aqui para nossa entrevista, né, que o número de benefícios por incapacidade temporária relacionados a transtornos mentais e comportamentais, em comparação com 2023, cresceu 67%, né? Isso é um dado do Ministério da Previdência, que tem relação com esse alerta que você está fazendo, né? Exatamente, que a gente tem se preocupado muito com essa questão dessa saúde mental e no grau da complexidade, porque, veja, podemos, nós três, eu e Sandra, nós trabalhamos na universidade na condição de servidora, né? Você também faz parte da nossa comunidade na condição de acadêmica. E aí a gente vê que, apesar da gente estar inserido no mesmo local, que teria uma questão organizacional única, né? A gente pode ter percepções totalmente diferentes. E isso tem crescido muito nesse processo de adoecimento. Né? Esse dado que você traz desse aumento de maior do que 60% é preocupante. Né? Você falou sobre a questão desse afastamento, desse benefício temporário.
Isso. Mas quantos têm se transformado, né, Sandra, em algo mais duradouro, a ponto de precisar antecipar processos de afastamento que vão ser definitivos, que é o que a gente chama de aposentadorias. No caso de vocês, de alunos, as evasões escolares e as desistências dos cursos, por uma coisa que tinha a ver com a questão cognitiva, mental, propriamente dita. Então, assim, cada vez mais, Beatriz, essa dissociação está ficando difícil de acontecer, sabe? Então, os impactos, respondendo a tua pergunta, eles hoje são os mais variados possíveis, e a gente também tem que se preocupar, quando a gente pensa na ergonomia, no olhar desse gestor, né? A gente se preocupa com esse trabalhador, mas a gente precisa criar uma lógica que seja bom para todas as partes, para esse gestor também, né? Porque esse gestor, ele também, na hora que ele investe em promoções de saúde, por exemplo, né? Na hora que ele investe muito mais recurso em cadeiras melhores, para que as pessoas possam permanecer mais confortavelmente sentadas por um tempo maior, ele vai ter que entender que isso vai impactar na cultura daquela empresa, no clima daquela empresa. E, de repente, ele vai ter uma produtividade maior. Então, é muita mudança de paradigma, viu, que a gente está tendo que enfrentar nesse olhar mais atualizado da ergonomia, né? Perfeito, muito bem pontuado. Pode falar, Sandra, por favor. Não, eu não ia esperar mesmo. Eu vou fazer a próxima pergunta, né? Que diante dessa questão que Cíntia trouxe, né? Eu queria saber quais os sinais que uma empresa, né? Cíntia trouxe a questão da gestão, né? E tudo mais, que uma empresa ela pode perceber, né? Como um sinal de que precisa melhorar a ergonomia do próprio ambiente ali, Sandra. Tu pode destacar algumas coisas para a gente? Posso, eu ia dizer assim, se Sandra, porque Sandra trabalha com isso, com os dados, assim, enquanto engenheira, né, nessa área. A partir de que momento essa luzinha acende de preocupação, né, Sandra? Isso, um sinal de alerta, né? O primeiro é o adoecimento. É a primeira causa, né? As pessoas começam a reclamar muito porque vem muito do mobiliário, né? Porque como eu trabalho ali no SESC junto ao NAS, então tem equipe médica e tudo, então a gente fica sabendo algumas movimentações, inclusive acidentes de trabalho que acontecem e tudo. Então há muito a solicitação de, agora, muito análise ergonômica ou uma avaliação voltada para isso. E é muito em função de um adoecimento, né? Eu não me sinto bem no meu trabalho, eu sinto dores, principalmente a questão postural, como o Cíntia colocou aqui, você não tem uma cadeira adequada, você começa a sentir dor. E, às vezes, o processo começa com uma cadeira, mas, de repente, você começa a verificar coisas muito maiores, como o Cíntia colocou. É alguma coisa mais completa, você verifica um todo, é uma coisa mais holística, você não consegue muito separar, como ela colocou aqui, a questão física da questão cognitiva, da organizacional. Há um start, e nesse momento é muito por um adoecimento, né? Um incômodo que você tem no momento que você realiza o seu trabalho. E aí começa a procurar onde é que eu posso buscar essa ajuda, como é que eu posso fazer isso, né? E o comitê ele vem entrar aí, né? Para tentar auxiliar a dar uma direção e dizer, vamos tentar fazer assim, vamos ver aqui. Envolvendo, também como o Cíntia colocou aqui muito bem, todo, né, a organização, seja o servidor, seja o gestor, né, seja o próprio terceirizado ou a própria comunidade acadêmica, como vocês que ela também colocou aqui, sabe? Mas vem muito assim, pelo esse incômodo, pelo adoecimento, pela necessidade de alguma coisa que venha ajudar no teu processo. Eu posso complementar? Pode sim, por favor. Ou você quer trazer seu dado que você ia trazer? Não, eu ia trazer uma questão, Cíntia, que eu já ia passar a próxima pergunta para tu e com certeza pedir para tu complementar, mas é uma coisa que é até um pouco pessoal, porém eu acabei colhendo aqui de algumas pessoas que trabalham aqui na rádio, né? E essa questão essa vontade que dá de se alongar, por exemplo, no dia a dia, ou então de estralar o corpo, né? A gente tem esse hábito de estralar os dedos, tentar estralar a coluna, né? A gente queria saber se é uma coisa natural ou se pode ser um indicativo, né, de que a gente precisa buscar um ambiente de trabalho mais ergonômico. O que é que tu me diz? Então, vou por partes.
Vou retomar e finalizar lá a minha linha de raciocínio, que eu acho que vai chegar no que você está perguntando agora. Veja, vou me colocar na condição de um gestor, tá certo? O que é que chama atenção? Né? O adoecimento, Sandra vem e fala. Quando uma pessoa adoece, ela já chegou numa condição clínica X, que o sistema orgânico dela, os sistemas orgânicos, de alguma forma, não estão trabalhando como deveriam, não estão exercitando suas funções como deveriam. Se ele é o sistema músculo-esquelético, a gente associou muito para a questão da dor. Se a gente fala de um sistema nervoso, entendendo a complexidade desse sistema nervoso, que regula, inclusive, as nossas emoções, enfim, tudo mais, a gente vai ter um outro tipo de processo de adoecimento. Por exemplo, eu posso estar aqui com alterações no meu sistema digestivo e estar apresentando refluxo, posso estar apresentando, chegando até ter gastrite, por uma questão emocional, que tem a ver com a questão cognitiva, né? E que isso vai impactar, pode impactar até na minha postura, por exemplo, né? E aquela cadeira que aparentemente ela era só para me manter na postura, ela pode nem estar funcionando como facilitador nesse ambiente para melhorar todo esse contexto. Então, o adoecimento que Sandra trouxe é como se fosse o ponto máximo, né? Porque ele vai impactar nesse trabalho, porque ele vai gerar um indicador que é a falta. E a falta do trabalhador no emprego vai impactar na produtividade. Então, se eu precisava organizar 10 caixas, se eu trabalho no local de armazenamento, se eu trabalho numa biblioteca, que eu precisava organizar as prateleiras de livro, por exemplo, ou se eu precisava estar ali digitando X horas, aquela demanda de trabalho, ela vai estar comprometida. Então, eu vou impactar também na minha produtividade e o desempenho ele vai diminuir. Então, esse gestor começa a observar também isso, né, Sandra? Então, a falta é como se fosse o ponto máximo do desarranjo que estava acontecendo naquele ambiente. Quanto mais perceptivo, orientado, tiver conhecimentos e cuidado esse gestor tiver, ele vai perceber outras formas, que é o que você está dando como exemplo, a necessidade de se alongar. Então, de repente, Sandra é a responsável pelo setor no qual eu trabalho, e aí ela me vê que o tempo todo eu levanto e quero fazer uma mobilidade da minha coluna. Ou, de repente, eu estou, e aí, quando vê, ela me pega fazendo alguns alongamentos. Isso. Assim, não é normal. Não era para eu estar aqui no meu ambiente de trabalho, se não está previsto uma ginástica laboral, uma intervenção para isso, não é normal essa resposta que meu corpo está dando. Isso já é um sinal de que algo precisa ser feito. Aí é onde entra nesse gestor o estudo necessário para ver o que é que as normas relacionadas às questões técnicas orientam para isso. Então, Sandra vai poder falar melhor, mas, por exemplo, pausas programadas são necessárias, justamente para que esse corpo possa modificar sua postura, ganhar algumas mobilidades, seja elas quais forem necessárias, específicas para aquele posto de trabalho, para aquele cargo que ele ocupa, né? Para aquele estudo que foi feito, para que a gente possa trabalhar preventivamente e não deixar uma condição de saúde ser instalada, que seria um adoecimento, entendeu? Então, assim, ver um trabalhador fazendo, por uma intuição, muitos alongamentos ou exercícios, sem fazer parte da rotina do trabalho, é um indício que tem alguma necessidade aí que precisa ser verificada. Concorda, Sandra? Sim, com certeza. Porque você vai fazer uma pergunta, faz aí, depois eu complemento, pode fazer. Antes de fazer a próxima pergunta, eu gostaria de lembrar que hoje o Saúde é o tema fala sobre saúde e ergonomia. Recebemos a engenheira de segurança do trabalho, presidenta do Comitê e coordenadora do Comitê de Ergonomia da UFPE, Sandra Zazá, bem como a professora do Departamento de Fisioterapia, integrante do mesmo Comitê de Ergonomia da UFPE, Cíntia Vasconcelos. Então, Sandra, a pergunta era justamente sobre essa aplicação da ergonomia em cada setor, né? Como pensar a ergonomia em diferentes atividades laborais? A gente destaca hoje, por exemplo,
esses trabalhos que são home office, ou então esses trabalhos que demandam, né, que as pessoas fiquem em pé o dia inteiro, por exemplo, carregando peso. Como é que a gente pensa, né, essa aplicação? Uma coisa que, Cíntia, era o que eu queria trazer, que ela colocou, que é bastante importante, é a questão das pausas. Não adianta você ficar, digamos que eu trabalho 4, 6 horas de frente ao computador. A gente sabe que existe um tempo máximo que a gente consegue chegar ali e se concentrar. Então, se eu permaneço ali, a minha produtividade, como a Cíntia estava colocando, ela vai começar a diminuir. Então, é melhor que eu pare, faça uma pausa, 5 minutos, 10 minutos, vá tomar um café, ou até vá na janela, olhe para fora, ou converse com alguém, descanse um pouco, para quando voltar, você já volta com uma eficiência diferente. Porque também, como Cíntia levantou a questão, a ergonomia, ela veio para melhorar a produtividade também, né? Só que uma melhoria de produtividade, permitindo que o trabalhador faça a sua atividade da melhor maneira possível, né? Sem que haja um adoecimento, com qualidade de vida, né? No total. E aí, tu me perguntasse duas coisas. Tu repete, por favor? Como aplicar, né, essa ergonomia em Sim. diferentes atividades laborais? Você, na parte física, né, a Cíntia já deu um exemplo, a questão da ginástica laboral. Tá? Na parte organizacional, é no estudo do teu processo organizacional. Digamos, eu trabalho 6 horas, processando processos, vamos dizer, dentro do sistema, e de repente começa a surgir situações emergenciais, e que vai fazendo uma interrupção no meu processo de trabalho. Então, eu tenho que parar para realizar aquilo, para depois voltar, e aí esse impacto não só é naquilo que eu faço, mas no do outro que vai receber esse trabalho também. Então, será que não dá para você modificar esse processo de uma maneira que minimize essas urgências ou uma carga de trabalho muito grande? Acontece, de repente faltou no meu setor, eu tenho 3 pessoas no setor, de repente adoeceu 2, eu fiquei só. Como é que vai se dar nesse processo de trabalho, né? Como é que eu posso fazer? Né? E você vai junto do gestor. Será que tem uma pessoa que pode ajudar? Será que eu posso distribuir melhor esse trabalho? Né? E são formas de pensar, principalmente na organização, com relação a esse trabalho. E aí eu coloquei essas situações que são as mais fáceis, tá? De você verificar, e entra muito a questão da gestão, né? Da parte física. Oi? Só a preocupação, né, que tem que vir da parte de quem está ali em um setor mais alto do trabalho, né? Porque aí eu vou pontuar uma coisa, às vezes a gente coloca muito a coisa para a gestão, mas você não faz absolutamente nada se você não participar. Todos têm que participar, todos têm que colaborar. Você tem que chegar junto a esse pessoal, aqueles que detêm, né, a condição de promover essa mudança, e dizer, olha, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver como é que a gente pode fazer o melhor. Você não pode só... Eu penso muito assim, e tem que ser assim. Como é que eu vou saber o que a outra pessoa está precisando ou não, se eu não estou ali constantemente? Então, ela tem que me trazer, ela tem que me levar. Tem. E aí, como sou eu que estou fazendo aquela atividade, sou eu a melhor pessoa para dizer como ela funciona melhor ou não. Tanto que a ergonomia, quando você faz os levantamentos, você vai conversar com o servidor, para que ele diga para você o que ele precisa. E, a partir daí, a gente começa a trabalhar numa forma de melhoria daquele processo de trabalho dele, entre a questão física, a questão da saúde mental e tudo mais. Então, essa interação entre todos, né, gestor, servidor e aqueles que estão ali à volta, é muito importante. Perfeito. Cíntia, agora para tu, né? A gente falou aqui um pouco sobre a importância, né? Já ficou evidente como, enfim, repensar algumas atitudes, né, para melhorar a ergonomia do trabalho. Eu queria perguntar para tu, né, algumas indicações, né, de quais tipos de exercícios e ou alongamentos, né, que podem ser feitos no dia a dia do trabalho. Será que tu pode pontuar alguns para a gente? Pois é, eu vou ficar sempre voltando um pouco, porque, veja, quando a gente divide a ergonomia e pensa na questão da dimensão física, cognitiva e organizacional,
E aí a gente fala, existe algum exercício que pode ser feito? A gente está direcionando e levando esse ouvinte que está agora escutando a nossa entrevista, a nossa conversa, a pensar que a questão física, e quando eu penso no físico, levando para a questão do corpo humano, da questão biomecânica, como sendo o ponto principal. E não Pronto, necessariamente... então deixa eu reformular minha pergunta. Talvez fique melhor, né? Como é que o ouvinte ele pode saber quais aspectos ergonômicos são os ideais para ele, né? São os melhores para o contexto que ele está inserido. Pronto, perfeito. Acho que agora vai ficar um pouco mais amplo, no sentido de que a pessoa vai precisar ter uma espécie de autoconhecimento sobre o local onde ela está e o que ela ocupa. Seja na condição de gestor, ou seja na condição do trabalhador que vai executar uma determinada atividade. Tudo começa, Beatriz, pelo fato de eu conseguir identificar o que cabe ou não a mim fazer no local onde eu estou, sabe? Então, por exemplo, você na condição de radialista, o que cabe, o que compete a você fazer na condição de radialista? Você precisa permanecer concentrada, com sua atenção totalmente voltada para conduzir uma conversa sem fugir do tema específico que foi trazido para uma situação como essa que trabalha em 1 hora. Né? Então, aqui você vai estar tendo um grau de exigência grande para esses aspectos que estão relacionados à questão cognitiva. Mas para você estar aqui nesse local, desempenhando essa atividade, você escolheu estar sentada. Você poderia, eu imagino que radialista, eu estou aqui imaginando, a maioria vai estar optando por uma situação de estar sentada. Manter-se sentada durante 1 hora, né, minimamente, para essa entrevista. Permanecer 1 hora para você nessa posição é confortável ou é desconfortável? É desconfortável porque toda essa questão mobiliária foi organizada de uma forma que te deixa bem ou não te deixa bem posicionado dentro do que você gostaria quando você olha a sua imagem, você escuta seu som, a iluminação do que está vendo. Tem vários aspectos que estão sendo trazidos. Né? E ainda tem a questão organizacional. Né? E aí, dentro da questão organizacional, tem o produto que a gente quer. De repente, você tem os objetivos que você quer alcançar com essa entrevista. Onde é que eu estou querendo chegar? É que quando acaba essa nossa atividade, que nós fomos convidados para estar com você, você vai sentir um desconforto em algum desses aspectos. Você vai chegar e vai dizer assim, vamos dizer que a tua consultora para ergonomia, né, fosse Sandra. Você vai chegar e vai dizer para Sandra, para mim, o que mais me incomodou foi a posição, porque eu acho que eu não achei uma boa posição. E aí, a intervenção que Sandra vai fazer para você é justamente para resolver esse teu problema. E aí ela vai ver o que é que te causou esse desconforto. Se foi a cadeira, se foi o microfone, enfim, seja o que for. Não, você vai chegar e vai dizer assim, olha, o que eu não gostei dessa entrevista que eu fiz hoje pela manhã foi de achar que os meus convidados eles não estavam confortáveis o suficiente para conversar comigo. Aí você vai precisar de um investimento na questão organizacional. E, de repente, numa próxima entrevista que você for fazer, você vai querer conversar com a pessoa antes, você vai querer que as pessoas entrem 30 minutos antes, não sei o que é que você vai pensar. Você vai pensar nas soluções específicas para aquilo dali. E ainda tem a questão, voltando para a questão cognitiva, de repente você chegar e dizer assim, eu acho que eu deveria ter estudado um pouco melhor sobre aquele assunto. Não sei. Então, tu percebes que isso pode ser muito... Tá muito nítido agora. Então, por exemplo, quando Sandra ela vai fazer uma análise ergonômica do trabalho, uma AET, por exemplo, ela entra com esse olhar dela, com essa visão generalista que qualquer ergonomista teria, mas chega numa hora que ela vai chegar e vai voltar para aquele grupo e vai dizer, pessoal, eu preciso de alguém que seja muito focado na questão cognitiva, porque eu estou percebendo que naquele posto de trabalho, naquela atividade que a gente teve uma demanda, o ponto principal ali vai entrar com a questão cognitiva. Aí, de repente, ela pede ajuda a um psicólogo, né?
Tá. Não, eu acho que está muito focado na questão postural. Cíntia, A você importância de uma equipe multidisciplinar também, né? Exatamente. E tem toda a legislação também, que eu acho que a Sandra pode falar um pouco sobre isso, que são as recomendações, né? A ABNT, por exemplo, que a gente muitas vezes na academia está muito presa a ela, achando que ela que nos regulamenta e está focada em como fazer uma referência bibliográfica, como apresentar um trabalho numa boa formatação. Na verdade, ela é muito superior àquilo. E ela lá traz normas que precisam ser colocadas em prática de forma obrigatória para proteger a saúde desse trabalhador. Entendeu? Então, a depender da natureza da necessidade que foi identificada, a gente vai recorrer às NRs, né? As normatizações relacionadas para aquela natureza e tentar colocar em prática. Mais ou menos isso, né, Sandra? Na prática, como se a gente pudesse resumir. Você falou em normativo, aí eu vou citar um que é o que a gente se baseia muito, né? E de onde meio que surgiu a questão das análises ergonômicas e desse comitê vem em função muito disso, que é uma normativa, que é a NR17, uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, e que lá ele tem como tema a ergonomia, né? E essa nova normativa, ele trouxe uma novidade. Ele colocou duas situações que podiam ser feitas análise. Uma que ele chamou de uma avaliação ergonômica preliminar, que entra muito do universo dos riscos, que está muito ligado à segurança do trabalho, e as análises ergonômicas do trabalho, que são situações que têm uma complexidade muito grande e que você precisa utilizar os diversos olhares das pessoas. Tanto é que hoje o comitê é formado por pessoas com diversas formações. Aí tem fisioterapeuta, você tem psicólogo, você tem médico do trabalho, né? Você tem engenheiro de segurança, técnico de segurança, tá? E isso, como a Cíntia disse, eu como ergonomista, eu vou fazer aquela análise, eu vou olhar, eu vou conversar com o servidor, a gente tem algumas ferramentas que a gente passa, um questionário, ou algumas ferramentas, né? Eu vou entrar em detalhes, que eu ia falar em Corlet por aí, mas eu teria que explicar. A gente passa essas ferramentas para entender esse processo de uma forma geral. E aí, como Cíntia também colocou, olha, eu estou vendo que a questão é bastante postural, ou estou vendo que a questão envolve muita saúde mental, e que a questão postural vem por conta dessa saúde mental, desse trabalho que a organização não deixa, e você começa a sentir certas dores e necessidades, que como vem no corpo físico, você às vezes enxerga muito primeiro do que propriamente a tua saúde mental, alguma coisa que está te atrapalhando ali, ou seja, é um conjunto. E aí a gente passa a chamar essas pessoas. Olha, vamos conversar com a psicóloga, que faz parte do comitê, vamos conversar com os fisioterapeutas, vamos conversar também com os diversos setores da universidade. Você tem uma infraestrutura que tem um pessoal de arquitetura, de engenharia, que trabalha com as questões de acessibilidade. Você tem o NASC, que também trabalha com as questões de acessibilidade. Você tem uma coordenação de saúde mental, que está ligada à diretoria de qualidade de vida, ou seja, todo um conjunto de coisas que a gente vai buscar como um auxílio, para que a gente consiga ter um entendimento e levar isso ao servidor. Porque, às vezes, uma análise que você faça, até num posto de trabalho, você pode levar de diversos outros. Porque você meio que tem uma espécie de modelo, vamos dizer assim, apesar de ter suas diferenças, você pode levar isso. Né? Então, fazer esse mecanismo funcionar com essa forma holística, né, geral, como um todo. Perfeito. Ficou nítido para a gente, principalmente com a explicação de Cíntia, que a ergonomia vai muito além, por exemplo, do mobiliário. E quero reforçar isso aqui, que tem toda essa questão multidisciplinar, né, multissensorial, enfim. Mas eu queria trazer à tona que foi uma discussão que a Sandra trouxe no início, que ela citou, por exemplo, a altura do monitor, entendeu? A questão da cadeira e tudo mais. E eu queria retomar essa crescente ascensão, né, do trabalho home office e do trabalho das pessoas que passam o dia no escritório, por exemplo, em uma mesa, em uma cadeira. E eu queria saber, Sandra, o que é preciso levar em conta na hora de escolher a mobília, né, para exercer o trabalho. Na verdade, eu queria ser mais incisiva, né, e perguntar uma coisa que o ouvinte pode associar. E, por acaso, ser caro é um indicativo de que um móvel ele é ergonômico?
Não. Uhum. Não, você tem coisas muito bonitas, caríssimas, mas não são ergonômicas. E às vezes, até cadeiras, às vezes você vê uma, você se sente bem confortável. Mas quanto tempo você vai ficar ali confortável? Você tem que pensar que você vai passar 4, 5 horas, 6 horas, às vezes, né? Esquecendo as pausas, porque não é para ficar, mas você está ali. Então tem toda uma regras de construção, né? De cadeiras, de mesas, que tem as medidas ergonômicas para você poder utilizar. Então, a cadeira, por exemplo, os braços têm que levantar e descer, o encosto ele tem que ir um pouco para trás ou para frente, ela tem que levantar e descer. Né? Uma mesa de trabalho, principalmente, tem que ter um alcance bom para você estender suas mãos, fazer isso aqui, e aquilo que você está utilizando, você tem um alcance sem estar fazendo esse tipo de movimentação. O teu monitor, ele tem que estar a uma altura que a gente vê muito isso, que você não fica assim, ó. Né? E a pessoa diz, não, tá bem agora, mas depois de quantos anos você vai estar? Vai se sentir bem com isso. Então, você tem que colocar a altura de monitor de maneira que fique confortável, que você não faça esse movimento. Eu estou muito falando das questões físicas, e aí Cíntia pode falar até melhor. Mas, na prática, a gente vê um pouco disso. Às vezes a pessoa não sabe nem mexer com o monitor. Não sabe nem mexer que o monitor desce e sobe, porque pensa que ele é fixo. Então, às vezes, uma instrução, que você chegue lá, uma orientação com relação ao uso desses equipamentos, resolve o problema, sem que você precise até mudar nada. Sabe, às vezes é só a forma de usar. Já houve casos de você ter uma cadeira ergonômica, há pouco eu vi, ela é ergonômica, tem tudo que é necessário, mas algumas pessoas não conseguiram se adaptar, porque ela é muito aberta, os braços são muito abertos, a pessoa muito magrinha e se sentiu desconfortável. Está errado a cadeira? Também, né, que a ergonomia ela muda de indivíduo, de corpo para corpo, né? Porque você fala no conforto. Quando você fala no conforto, é algo bastante subjetivo. Você cria, você tem que fazer isso, um padrão. Não há como você deixar de criar, né? Porque você depende da indústria, da construção da indústria. Mas você tem aqueles extremos que diferenciam, né? E isso também surge de vez em quando naquilo que você está fazendo. Mas é conforto, é algo subjetivo, é aquela história do ar-condicionado, que um acha que está muito frio, ou está muito quente, você fica diminuindo, ligando, diminuindo e ligando. Por quê? Porque da pessoa. Ô Beatriz, olha, todas as atividades elas vão ser feitas a partir de uma postura. Né? A gente está falando aqui muito sobre a postura sentada. Né? É um exemplo. Eita, travou. Tu pode repetir, por favor, Cíntia? Melhorou? Eu estou dizendo assim, a gente melhorou, parte voltou. do princípio que toda atividade ela é feita a partir de uma postura. E a gente está aqui conversando no exemplo que você deu do home office, junto com Sandra, que é uma posição sentada. O esqueleto humano, né, toda essa parte do arcabouço esquelético, ele é feito para que pesos sejam colocados em estruturas ósseas corretas. Então, na hora que Sandra fala, por exemplo, eu estou sentada, todo o peso do meu corpo é colocado na minha região da pelve. Existe uma estrutura dentro da minha pelve que ela tem condições de suportar o peso. Sendo que se eu fico sentada um pouco reclinada para trás, que a gente chama pelve retroversão, eu estou jogando o peso do meu corpo lá para a região do sacro. Eu estou sobrecarregando minha coluna lombar para algo que ela não está preparada para isso. Por isso que acontecem os distúrbios, esses processos de adoecimento. Então, quando a gente pensa numa mobília, como você perguntou, e que já viu que não precisa ser a mais cara para ser a melhor, a gente vai ter que pensar se essa mobília ela vai ser usada somente por mim, ela é exclusiva minha, ou ela vai ser compartilhada por outras pessoas. Como normalmente, mesmo nas nossas casas, a gente compartilha objetos, a gente pensa que ela precisa ser o mais regulável possível, nos diversos aspectos, para que a gente possa adequar o mesmo mobília para várias pessoas. Por isso que o assento, a largura, o comprimento, tudo isso vai interferir. E como as posturas hoje, a gente não mais fixa como sendo o que é certo e o que é errado, mas sim o que é melhor para a Cíntia, o que é melhor para a Sandra, o que é melhor para a Beatriz, por isso que essa regulação ela é muito importante, muito necessária, entendeu?
Então, a gente vai ter que desenhar para a Sandra o que é melhor, para a Cíntia o que é melhor, trazendo a questão do estudo, vamos dizer, de saúde propriamente dito para junto. Então, por exemplo, uma cadeira giratória, ela não é um luxo, ela é necessário se o meu trabalho faz com que eu precise me deslocar para pegar algo que está à minha direita ou à minha esquerda, algo que está acima de mim ou que está abaixo. Então, se ela for giratória, eu não sobrecarrego minha vértebra, as minhas articulações entre as vértebras. Agora, se ela não for giratória, quem vai ter que fazer esse movimento o tempo todo vai ser minha coluna. Sendo que isso, como a Sandra falou, repetido 6 horas, eu não tenho uma interrupção como eu deveria para pausar, para fazer um alongamento, para dar mobilidade. Porque me levantar da cadeira para tomar um cafezinho, isso é mobilidade. Na hora que eu preciso, né, sair de uma posição para outra. Então, muitas vezes tem gestores que pensam que é a hora da fofoca, da brincadeira, né? Mas é a hora onde a saúde vai estar sendo instalada. Porque eu paro de pensar naquela planilha. Eu agora vou ver que meu colega veio com a blusa massa, que eu estou achando linda, que o cabelo que Bia cortou ficou lindo, né? Então, isso tudo faz com que haja vou usar essa palavra, uma mexida, uma desorganização, vai mudar as vibrações, depois a gente volta e se concentra de novo no trabalho, entendeu? Então, voltando para a mobília, ou se tem exercícios ou não, vai depender realmente dessas situações específicas de cada um. Que aí que ficou mais fácil da gente falar, porque você trouxe, vamos pensar no home office, bora trabalhar quem trabalha no escritório sentado, né? É só para lembrar fazer... Somos indivíduos, né? Não máquinas, assim, infelizmente acabam associando o trabalhador a isso, né? Pode falar, Sandra. Não, eu só queria a questão do teletrabalho complementar, porque são duas situações bastante diferentes quando você está em casa e quando você não está. E surgiram algumas dificuldades, não só com relação ao mobiliário, que a gente fala muito do mobiliário, porque é algo que é muito visual, é mais fácil de você visualizar. Mas as questões também que se colocou aqui de cognição. Com o equipamento que eu tenho em casa, ele funciona de forma adequada? Eu tenho condições de manter, né, aquele equipamento? Eu tenho um local adequado? No início, pessoas trabalhavam sentadas no sofá ou na mesa de jantar, não tinham junto a uma janela que tinha um ruído muito grande e que atrapalhava um pouco, né? Aí desse ponto, você tenta se adaptar da melhor maneira possível. Aí você sai dali, aí vai para outro lugar. Nesse lugar, você encontra, às vezes, tudo bem colocado, bem ajustado, porque serve para você, serve para outras pessoas também, como Cíntia levantou bem aqui. Às vezes é exatamente o contrário. Às vezes, na minha casa, eu tenho uma condição que eu consigo colocar. Como eu sou ergonomista, eu tenho a minha mesa que é mais adequada, eu tenho uma cadeira que é adequada, o meu espaço é suficiente para eu trabalhar, eu faço essa análise. Mas nem sempre, né? Ou seja, algumas pessoas conseguem fazer isso e vai se organizando no trabalho. Quando chega no trabalho presencial, já não encontra, talvez, todo esse conforto que você consegue colocar dentro de casa, ter dentro de casa. Porque foi uma escolha da sua parte que você faz. Foi. A gente está caminhando para o final e eu queria aproveitar e pegar esse gancho de que cada corpo é um corpo, a ergonomia ela precisa ser pensada, né? E perguntar onde é que a gente pode buscar mais informações sobre essa temática, né? Até para a gente, sites mais confiáveis, para a gente acabar não buscando informações em locais que vão ser específicos demais. O que é que tu me diz, Sandra? Onde o ouvinte pode se localizar sobre essa temática, ergonomia? Existe um site que a gente ainda está em construção, mas já tem o link para você entrar em contato. E você colocar simplesmente Coergo FPE no navegador, ele vai dar exatamente nesse site. Lá tem como você entrar em contato. Tem o e-mail do comitê e tem um link de uma planilha, né, um forms que você pode descrever a sua demanda, e ali você coloca fotos, o contato e manda. E no momento que você envia, vai chegar lá no drive do comitê. E a partir daí a gente começa a entrar em contato e vai fazer uma visita, entendendo a demanda por aí. Então, o contato inicial
é a partir desse. Nesse site também a gente vai colocar essas referências que você falou, né? Links que eu posso abrir, que eu posso obter mais informações, eventos que estão acontecendo, referências, né, de livros, a gente também pretende colocar isso aí. Uma coisa também que já foi construída aqui na universidade foi o manual, né, de teletrabalho, com orientações de teletrabalho, que é algo que a gente também vai colocar. E aí dá instruções de todos os aspectos da ergonomia, tanto no teletrabalho como na relação que você faz presencialmente. Outra coisa que a gente vai colocar. Cartilhas, uma das que a gente já fez com relação ao mobiliário, como é que você deve usar, de que maneira deve usar, o que é que você deve ter. Também muito na questão mais postural ou de imobiliário mesmo, de dimensionamento, né, do imobiliário. Então, isso a gente vai construindo e vai começar a colocar nesse site todas essas informações. Mas o primeiro contato você pode já fazer, qualquer um pode, a partir desse link, tá, do e-mail do comitê e desse Forms, desse Google Você Forms que a gente repete o colocou. e-mail do comitê, por favor, para a gente? O e-mail é comitê ergonomia, junto, comitê, termina com E, começa com E também, ergonomia.progep@ufpe.br. Agora, é só você colocar comitê ergonomia em qualquer navegador, o FPE, você vai dar lá, ou você entra lá na Progep, né, pela UFPE, vai lá na diretoria de qualidade de vida e você vai encontrar lá o link para chegar ao site do comitê. Perfeito. E a sigla do comitê é COERGO, né, Sandra? COERGO. COERGO. COERGO, de Comitê de Ergonomia. CO de Comitê de Ergonomia. Hã? A gente pode citar também a própria ABERG, enquanto Associação Brasileira de Ergonomia, né? Com certeza. Porque eu acho que é importante a gente referenciar, já que se a pessoa vai buscar aí dentro de algum site, entender que existem estudiosos no Brasil, né, que estudam isso, e o movimento associativista ele traz um pouco para a gente essa segurança, né, sobre as informações que são fornecidas. Então, eu acho que é importante também. Agora a gente está caminhando para o final do programa, né? Mas antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra para cada um fazer aquele minutinho final, né? Primeiro eu começo com a professora do Departamento de Fisioterapia e integrante do Comitê de Ergonomia daqui da Universidade Federal de Pernambuco, Cíntia Vasconcelos. Cíntia, por favor, uma palavrinha. Obrigada pela oportunidade de a gente ter podido conversar. Se a gente conseguiu, por exemplo, deixar aqui um pouco da semente, da preocupação, da ampliação da ergonomia para além da questão física, eu acho que já vai ter sido um grande ganho, né? Para a gente poder entender que a gente precisa cuidar do nosso corpo, não só do físico, mas do mental, do espiritual, enfim, em todo esse complexo. Se colocar à disposição enquanto, não só como comitê, mas como curso mesmo, né, de formação de profissionais que trabalham na área da ergonomia. Então, a gente está à disposição dentro do departamento da fisioterapia e eu amplio para outros cursos do Centro de Ciências da Saúde, onde a gente consegue justamente também focar cada um dentro da sua área. Então, Beatriz, muito obrigada pela manhã de hoje, viu? Eu que agradeço, Cíntia, de coração. Eu também quero passar a palavra para a engenheira de segurança do trabalho e coordenadora do Comitê de Ergonomia da Universidade Federal de Pernambuco, Sandra Zarzar. Sandra, também, muito obrigada pela participação, viu? Novamente digo eu que agradeço, porque é uma forma de você levar uma divulgação para algo que é novo na universidade, que eu acho que tem uma importância muito grande, que pode impactar bastante com relação ao trabalhador e o processo de trabalho dele e a qualidade de vida, porque o objetivo é esse. Esse comitê ele surgiu baseado nessa política de qualidade de vida que existe na universidade desde 2022, e o quanto a gente puder ajudar, né? A gente está sempre aqui à disposição de poder ouvir o servidor, de poder levar algo de conhecimento ao servidor, né? Em relação à ergonomia, nós ficamos à disposição. E agradeço, de novo, o convite de poder participar. Muito obrigada, gente. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição, em parceria com o Departamento de Qualidade de Vida da Universidade Federal de Pernambuco, sobre a ergonomia, fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast.
A produção e o roteiro deste programa foi das estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Beatriz Santana e Lívia Lima, sob orientação da professora Ana Veloso, e a coordenação de transmissão e streaming, Lívia Lima, e edição de podcast, também Lívia Lima. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo Saúde é o Tema.